de todas as minhas orações. Então, pedir a Deus para que crie. E quando eu falo cria em mim, eu estou dizendo que só Deus pode frear o meu pecado. Só Deus pode transformar o meu pecado. Eu confesso que o meu coração ele, na sua impureza, na sua habilidade para as coisas ruins, automaticamente ele vai gerar coisas ruins. Tem um livro do reverendo Ronaldo Lidório, se eu não estou equivocado, é Fidelidade e Integridade, que ele fala que muitos cantores que são aplaudidos pela igreja são reprovados por Deus. Muitos pregadores que são aplaudidos pela igreja são reprovados por Deus. E muitos cantores e pregadores que não são aprovados, são reprovados pela igreja, que são aprovados por Deus. Porque não é a oratória e não é a voz. Nós encerramos na aula de manhã, na oração, nós encerramos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e uma das coisas que fica claro é que o pessoal estava dizendo assim, ele é bom para escrever, agora para pregar ele é fraquinho. Para pregar ele é fraquinho. Ou seja, a igreja de Corinto estava rejeitando Paulo como um pastor da igreja. Imagina o Everson, né? Imagina a mim. Então, a grande questão do pecado é isso, que às vezes a igreja não consegue ver o coração do líder, não consegue ver o coração do quem está na frente, ou mesmo, até a gente mesmo tem dificuldade no nosso coração. Até a gente conhece mais do que os outros, mas Deus conhece a gente verdadeiramente como somos. Então, por isso, ele vai logo nessa parte do coração. Cria em mim um coração novo. Mas ele não para por aí. E aí tem uma coisa muito importante, porque ele diz, e renova dentro de mim um espírito inabalável, ou um espírito reto. Um espírito que prima por obedecer o Senhor, para fazer as coisas corretas, para buscar as coisas corretas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, está muito difícil você querer fazer as coisas certas. Porque normalmente a pessoa que está fazendo coisas erradas são mais beneficiadas do que você. E você é taxado em muitos momentos como o cara chato. A pessoa chata. Nossa, esse cara é chato demais. Ah, ele é chato demais. Quer ver uma coisa que eu tenho muita dificuldade? Não é só aqui, mas vou falar aqui porque eu estou aqui, né? É quando sou convidado para aniversário de casamento. Ou melhor, aniversário de criança. De casamento não, que não é chamado para aniversário de casamento, né? A não ser que vai fazer uma festa à parte. Aniversários de crianças. Aí diz o seguinte, olha, eu convido vocês para comemorar comigo, às 16 horas. Aí eu tomei uma decisão. Vou sair às 16 horas, para chegar atrasado. Aí quando chega lá, nem o pessoal do dono da festa chegou ainda. Aí você fala assim, cadê o povo? Aí sabe o que o pessoal fala? Deixa de ser chato. Aí você fala, gente, chega mais cedo na igreja para o culto. Ah, não, vamos esperar os atrasados, é melhor. Chato. E assim você vai sendo. É difícil você querer cumprir as coisas retas neste mundo. Mas Davi está dizendo justamente isso, para que o Senhor lhe dê um coração reto, renova dentro de mim um espírito inabalável, firme, reto ao Senhor. E a igreja, ela vai se perdendo na caminhada. É por isso que nós temos a Bíblia como a única regra de fé e prática.
de retornar para a Bíblia. Mas até mesmo quando você evoca a Bíblia, você pode ser taxado também como... Aí você começa a receber alguns nomes, e nomes, e nomes. Por quê? Porque a igreja vai se adequando a essa cultura. E aí você passa a viver naquele estilo de vida em que o culto já não tem mais nada a ver com a prescrição de Deus. E aí nós usamos o culto para fazer a nossa programação. Aí acrescentamos detalhes que não são prescritos por Deus no culto oferecido a Deus. Não vem ao caso, mas Damares tem um primo que ele não aceita você visitar o vizinho dele e visitá-lo. Porque dizer que você não foi visitá-lo, você vai visitar o vizinho, aproveitou, visitou ele. Tem que ser só para ele. É claro que está exagerando, mas Deus não exagera não. Quando Deus fala que quer isso, Ele quer isso mesmo. E a igreja vai se perdendo e fica difícil você querer uma coisa reta. É claro, você não pode ser um fariseu, eu sei disso. Mas nós precisamos querer que o nosso coração se quede aos pés do Senhor para obedecer o que o Senhor manda. E quando ele ora dessa forma, ele está evidenciando a sua dependência de Deus para ser fiel a Deus. Não é fácil você ser reto em todas as suas decisões. Eu lhe pergunto, você sai um pouquinho da régua desse sistema e resolve gerar 5, 6 filhos. E aí você é achincoalhado, até mesmo pelos irmãos da igreja, né? Até mesmo pelos irmãos da igreja. Olha como é que o sistema domina a igreja. Aí chega lá na frente, o seu patrão lhe manda fazer uma coisa errada. Você faz ou não? Qual é a justificativa? Se eu não fizer, eu perco o emprego. Se eu perder o emprego, quem vai alimentar os meus filhos? E se alguém chega e diz, não, meu irmão, seja firme. Ele fala, você vai cuidar dos meus filhos? Não é fácil ser reto. Mas o nosso Deus, Ele nos chama a ser retos. E pode confiar que Ele vai cuidar, e cuidar de forma plena. Então, ele está dizendo um coração criado que gera ações de justiça, ações retas. Mas ele continua a respeito da presença de Deus. E aqui é muito sério, presta atenção, porque ele diz, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você já parou para pensar sobre estar na presença de Deus? Sabe, às vezes, hoje mesmo nós cantamos, né? Sobre a glória de Deus. Graças ao Pai que Jesus Cristo já veio e Ele é a glória do Pai, então fica mais fácil de olhar para a glória do Pai do que se olhar sem Jesus. Mas mesmo assim, você pensar que Deus está presente. Você já percebeu que os radares fazem das pessoas mais prudentes do que prudentes ainda? Vou explicar. O rapaz já está de 60, o radar é de 60, mas ele tem que frear e passar de 40. Porque ele já está numa velocidade, para ele precisa frear. Se você está dirigindo e de repente viu lá na frente um carro estacionado, azul e laranja, automaticamente é no inconsciente, leva o pé no freio na hora. Porque tem alguém ali que pode
lhe multar. Só que nós estamos e vivemos na presença de Deus. E Deus é santo, não é santo como a gente pensa. Tudo que a gente pensar da santidade de Deus é mínimo diante daquilo que Ele é. É como você colocar alguém para ler algo e aquela pessoa não está enxergando, ele começa a falar, trocar letras, e aí por diante. É assim que nós vemos a santidade de Deus, porque nós medimos em torno da palavra Deus nos fala, mas nós medimos naquilo que nós pensamos de santidade. Só que, como dizem os teólogos bons aí, que são fiéis às Escrituras, é o único atributo de Deus que é levar à terceira potência. Deus é santo, santo, santo. A Bíblia não fala, estou seguindo ainda os teólogos, que Deus é bom, 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 grande, 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 misericordioso, misericordioso, gracioso, gracioso, gracioso. Mas ele diz que Deus é santo, santo, santo. Isso significa que Deus é único. Deus é único em tudo. Deus é só. E quando eu falo que Deus é só, eu estou dizendo que não há nada que se aproxime dele. Ele é a plenitude e tudo o que há vem dele. Então não tem como você fazer comparações. É por isso que ele diz, vai lá e fala que o eu sou está mandando. E se tem alguma coisa perigosa ao mesmo tempo que é estar na glória de Deus, na presença de Deus, é estar fora da presença de Deus. O Dr. Augusto Nicodemos usa uma expressão, né, quando ele prega sobre Romanos 8, 31, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? E aqui creio eu que Davi está tremendo agora, pensando no grande perigo que ele correu, porque ele deve ter se lembrado de quem? Saul. Foi Deus sair de Saul, o espírito sair de Saul, ele perdeu o reino. Porque longe de Deus não há nada, a não ser a perdição. Então, por isso, ele clama, não me repulses, não me jogues da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Ou seja, ele está dizendo que se acontecer isto, ele está perdido. Agora, preste atenção. Quantas vezes você ora a respeito desse enchimento do Espírito Santo no seu coração? Sim. Uhum. A gente faz muitas coisas perto de outras pessoas que não faria, por vergonha. Mas faz na presença daquele que está presente.
que é Deus, que é o próprio Espírito Santo habitando no nosso coração. Agora, pensa se Deus sair. Se com Deus nós já pecamos, pensa se Deus retirar de nós. Nós nos tornamos os piores seres do mundo. Então, quando ele diz, não me retires o teu Santo Espírito, seria aquele outro mandamento de Paulo, que às vezes as pessoas só acham que o mandamento é não se embriagar com vinho. Mas o mandamento é, não embriagueis com o vinho, mas encham-se do Espírito. Ele é completo, tem um negativo e um positivo. Não adianta não me embriagar com vinho se eu não me encher do Espírito. Eu não poderei me encher do Espírito embriagando com vinho. Mas não dá para fazer só um. É necessário que eu cuide do negativo, mas eu me encha do positivo. E Davi tem consciência disso, que se Deus sair-se dele, Deus expulsá-lo da sua presença, ou tirar o seu espírito, ele perde a sua vida e perde o seu reinado, assim como Saul perdeu. É isso mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado de respeitar muito mais e temer muito mais a presença de Deus na nossa vida. E agora ele vai falar sobre algo muito importante, que é o mal, talvez nosso, não vou falar aqui de todo mundo, lógico, mas cada um vai pensar em si, que era o mal também da igreja em Éfeso, que é perder aquela alegria do primeiro amor. Eu nasci num lar evangélico, então fui criado assim. Mas já percebeu quando uma pessoa se converte, ela passa o dia inteiro lendo a Bíblia e orando? Não é assim? É igual tocar violão. Quando está começando a tocar violão, quem não gosta do violão em casa sofre, porque a pessoa fica o dia inteiro batendo violão. A conversão também ela é assim. A igreja de Éfeso estava assim. Ela via com alegria, vivendo para o Senhor, e aí ela começou a cuidar das doutrinas, igualzinho a IPB faz, cuidando bem das doutrinas. Mas talvez nós também tenhamos o mesmo erro de lá, e que estava acontecendo aqui com ele, quando ele perdeu a alegria da salvação. Isso aqui é terrível. Gente, eu sei que às vezes muitas manifestações em igrejas, elas são desordenadas. Eu já ouvi muito, né, me lembro claramente disso, quando um pregador dizia que nós estamos no pecado, e aí alguém respondeu lá do fundo, aleluia. Não, aí não pode ser aleluia, não cabe aleluia. Né? Aí é misericórdia. Mas o Senhor nos salvou, aleluia, aí sim, aí cabe aleluia. Mas, por outro lado, irmãos, nós falamos sobre coisas tão profundas e nós já acostumamos com isso a ponto da gente ficar como se fosse uma coisa normal, arroz com feijão. Quer ver uma coisa? Você come arroz e feijão todo dia, quase todo mundo aqui, e nem percebe. Hoje eu comi aí fala, né? Chuchu com abóbora maravilhosos. Hoje eu comi uma salada de couve, comi um ovo frito hoje, maravilhoso. Mas você esquece que você come o arroz e feijão todo dia, porque já acostumou com arroz e feijão, né? Você não vive sem ele, praticamente, mas que você não lembra Deus, você não lembra. Às vezes nós agimos assim, nós perdemos esse gozo no Senhor, essa alegria no Senhor, esse prazer no Senhor, sabe, de vibrar com o Senhor Jesus. Sabe, quando você presta atenção numa coisa, hoje de manhã nós estávamos conversando aqui na oração sobre isso, e surgiu essa pergunta, né? Por que Jesus cumpriu toda a lei, mesmo assim ele foi crucificado? E foi crucificado, e tinha que ser crucificado, porque, ai de mim, se ele não tivesse sido crucificado ali. Olha a riqueza disso, para que Deus, porque Deus não é injusto,
Para que ele me perdoasse, um inocente tinha que pagar, tinha que morrer e receber o que é meu, para que eu fosse declarado justo perante ele, e ele faz por mim, quando eu ainda sou pecador. Eu sou o inimigo. Não é assim, um inimigo que dá uma... Deixa eu ver, tem um monte de inimigo aqui, tem um ali que está mostrando um pouquinho de arrependimento, então eu vou morrer por ele. Não! Ele morreu quando a pessoa estava renegando mesmo. Tipo, eu odeio o Senhor Jesus, e ele morreu, e depois o Espírito Santo colocou vida em meu coração, e eu criei, e fui transformado, e agora pertenço ao Senhor. Mas quando ele morreu, eu era ímpio, eu era inimigo. E isto, às vezes, nós perdemos a grandeza disso, a profundidade disso. O pecado, ele gera isso, ele vai sendo vivenciado na nossa vida, ele vai tirando, ele vai roubando, ele vai desfazendo, ele vai embaçando essa alegria da salvação. Esse prazer de estar junto orando, prazer de estar junto estudando a Bíblia, prazer de estar junto cultuando a Deus. Sabe, não tem nada pior para quem está cantando aqui à frente, que o outro levanta lá, sabendo que canta, né? Tem pessoas que não cantam, não tem jeito. Que me alegra que lá na Nova Terra eu vou poder cantar com perfeição. Mas veja, aí está lá o cara está... Vamos colocar de pé? Não levanta. Vamos abrir a Bíblia? Não abre. Vamos orar? O cara não levanta, nem se assenta, nem... vamos cantar? Cara, boca fechada. Parece estar de mal com a vida. Agora, claro, há momentos, há circunstâncias que você vem, está cansado do trabalho. Ok, não estou dizendo isso, estou dizendo aquela pessoa que está sempre assim, nunca corresponde, nunca participa, nunca adora. Crente não vem para sentar no banco, crente vem para cultuar a Deus, crente vem para adorar o Senhor Jesus. Nós estamos juntos, não importa quem está à frente ou quem está sentado, nós temos que cantar. É por isso que tem muitas coisas que a gente questiona. O William estava questionando na viagem agora sobre a questão relacionada àquele cântico, é um outro, mas com a mesma letra, assim, mesma mensagem, né? Que está falando sobre, ainda que a figueira não floresça, eu continuarei te servindo. Será? É fácil cantar, né? É fácil cantar quando você sabe que sua geladeira está cheia, né? Mas agora, e se realmente a figueira falhar? Eu creio que Deus vai dar graça para você e para mim, para a gente continuar. Mas que é fácil, não é. Fala a verdade. É uma alegria em Deus e não nas coisas de Deus. Eu acho que quando nós buscamos as coisas de Deus só, se torna muito medíocre. E quanto mais nos alegramos no Senhor, mais queremos viver para a glória dEle e menos queremos pecar. Agora, quanto mais nós pecamos, mais nós perdemos alegria em Deus. Isso é muito comum. E aí as coisas deste mundo, da terra, passam a ser o nosso centro. A nossa motivação, nosso desejo, o nosso anseio. O povo brasileiro está caminhando, né? Agora foi a primeira parte foi aprovada da nova escala de trabalho, né? Mas o povo está caminhando para aquela piada que tinha antigamente, né? O cara falava assim, um político dizendo que se fosse eleito, a pessoa só ia trabalhar uma vez por mês, um dia por mês, 29 dias ia ficar descansando. Aí o cara meio surdo perguntou para a esposa, o que ele disse? Aí ele disse que se for eleito, a pessoa vai ficar à toa 29 dias, vai trabalhar só um. Aí assim, e das férias, não falou nada não? O povo quer um emprego, mas não quer trabalho. Crentes que estão chateados com a segunda-feira. Se ficar desempregado, vai querer ir para trabalhar na segunda. Deus estabeleceu, trabalharás 6 dias. Trabalharás 6 dias. Mas nós estamos tão impregnados aqui, tão agarrados aqui, tão arraigados nesse mundo, que nós queremos as coisas deste mundo e não queremos as coisas do céu. A Bíblia tem que ser nosso guia, e o nosso coração tem que se deleitar no Senhor. Eu preciso amar Jesus. Eu preciso amar Jesus. Eu
tenho que querer Jesus na minha vida. E aí, ele fala a respeito desse desejo de obediência, quando ele diz: e sustenta-me com o espírito voluntário ou disposto a obedecer-te. Davi sempre amou isso. É interessante, né? Porque Jesus, os discípulos falam: me ensina-nos a orar. E aí Jesus então ensina a orar, e ele mostra o modelo da oração, o conteúdo da oração, o conteúdo central da oração do crente. Mas Davi já havia falado sobre isso no Salmo 86, versículo 11. Ensina-me os teus caminhos e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E aqui, novamente, no 51, agora ele fala, sustenta-me com o espírito voluntário, disposto à obediência, disposto a te servir, com alegria no serviço. Se a igreja colocar o coração no Senhor Jesus, ficará leve para todo mundo. Mas enquanto um grupo pequeno tiver essa alegria, vai ficar pesado para esse grupo pequeno. E quando nós buscamos a Deus nesse conteúdo, é promessa de Deus abençoar. E eu preciso até fazer depois ou um estudo ou uma pregação sobre a instrução de Jesus sobre a oração: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual entre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, e aí o Lucas diz assim, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É promessa. Se a igreja, a partir de hoje, nós começarmos a sermos mais de oração na nossa casa, na nossa vida, e nos reunirmos para oração, e colocarmos nosso desejo na presença de Deus em oração, e pedir a Deus que mova o nosso coração a respeito disso, o Senhor nos santificará, o Senhor dará o teu Santo Espírito ao nosso coração no sentido de plenitude. É promessa de Jesus. É promessa. Agora, sabe como que eu meço se uma igreja é realmente viva? Não é pela sua programação, não é nem pela parceria missionária, não é pelas doutrinas que ela defende, é pela sua vida de oração, junto com a palavra, que gera parcerias missionárias, vida com Deus, evangelismo e outras mais coisas. Você viu na Bíblia, em algum lugar, discípulo falando para Deus assim: Senhor, me ensina a pregar, Senhor, me ensina a curar. Mas você viu o discípulo dizendo: me ensina a orar. Por que vocês acham que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los a orar? É porque eles viram Jesus orando. Jesus foi o maior exemplo de oração que temos nas Escrituras Sagradas. E certamente o Senhor nos atenderá. Se começarmos a orar, não basta estar aqui na sexta-feira. Não basta, tem que ser de oração. Mas a sexta-feira aqui de oração reflete a nossa vida de oração em casa. Ah, mas eu não posso, pastor. Ok, Deus sabe, maravilha, Deus te abençoe. Mas tenho certeza que o dia que nós vamos começar aqui, Nova Brasília, começarmos a orar com intensidade, temos prazer na oração, certamente você pode esperar grandes coisas de Deus. Podemos encerrar? A santificação é um processo na vida do crente que exige uma mudança radical na natureza do homem. Se não houver mudança na natureza, não há santificação. Santificação não é esvaziamento de coisas, é enchimento do Espírito, que gera esvaziamento de coisas ruins. O crente só obterá um coração reto quando o Senhor operar nele a renovação do coração.
Não há nada mais danoso do que Deus expulsar o homem de sua presença e tirar o Espírito Santo do coração. Aí você lembrou lá do Éden, né? Sem a alegria da salvação, o coração do crente perderá o deleite em Deus e o lançará nas coisas carnais. E quando eu falo carnais, eu não estou falando nem pecaminosas. Às vezes nem pecaminosas são. Mas são coisas daqui. E que o Senhor nos dê um coração disposto a obedecê-lo, com satisfação e insaciável prazer. Que isso seja real na nossa vida. Amém.